adoração. Eu espero que o Senhor esteja falando com você nestes dias. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Nos proteja, Pai, no nome poderoso de Jesus. Abençoe este momento de louvor e adoração que é totalmente para o Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu e
Declare isso de todo o seu coração. E eu Jesus, obrigado, Pai, pela tua presença, obrigado pelo teu amor. Nós te amamos, nós te bendizemos. Nós dizemos que só tu és santo, que só tu és poderoso, só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Pai, no nome poderoso de Jesus, vai em cada lar, em cada família. Derrama tuas bênçãos, derrama o teu evangelho. Papai, coloque em nossos corações coragem, coloque em nossos corações amor de pregar a tua palavra, de contar a tua história, de contar o teu lindo amor, Jesus, por nós. Que nós devemos pregar o teu evangelho para os nossos irmãos, para a nossa família, para os nossos amigos. No nome poderoso de Jesus. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa. Amém. Graças a Deus. Espero que esteja tudo bem. Espero que o Senhor Jesus esteja cuidando de você. E que você tenha usado esse tempo de muito proveito com a sua família, com tempo com Deus também, que isso possa ser proveitoso no seu crescimento com Ele. Amém? Irmãos, antes de começarmos, eu quero te dar um aviso. Nossa Santa Ceia será nesse domingo, nós faremos uma live e aí eu quero que você, quando nós formos ministrar ao vivo, eu quero que você prepare a sua ceia na sua casa para que você possa cear junto conosco, certo? Então, domingo, às 7 horas, fique preparado, arrume a sua mesa, a sua Santa Ceia, que nós estaremos ao vivo fazendo aí uma transmissão para que a gente possa ceiar juntos, amém? Avise o pessoal, avise os amigos aí, compartilhe o vídeo para que as pessoas possam saber dessa notícia também, de ceiarmos juntos, amém? Então, quero que Deus abençoe vocês, então se prepare. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês ainda mais sobre aquele tema que nós temos caminhado, sobre querer mais de Deus. E eu queria ler com vocês Jeremias 17. Jeremias 17, vamos começar no versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes.
não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, irmãos, esse texto ele começa dizendo na questão de confiança, é onde nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança. E ele vai dizer, olha, maldito o homem que confia no homem. E às vezes nós pegamos esse texto e nós estamos dando base para ele dizer o seguinte, olha, esse texto está dizendo para nós que nós não podemos confiar em outro homem. Quando na verdade o texto não quer dizer isso. Quando esse texto está dizendo o seguinte, maldito o homem que confia no homem, esse homem no original é Adão, ou seja, humanidade, natureza humana. Então ele está dizendo o seguinte, olha, maldito o homem que confia na sua própria natureza, que confia em si mesmo. Então, irmãos, podemos olhar para esse tempo e Deus está dizendo o seguinte, olha, maldito você, homem, que tem confiado em si mesmo, que você acha que com o seu poder, com as suas forças, com as suas mãos, você poderá fazer algo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, tira todo esse pensamento. Porque se você começar a pensar que você é a resposta para todas as coisas, que tudo está sobre o seu poder, sobre as suas mãos, ele vai dizer o seguinte, que você será como uma folha no deserto. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, você pode conquistar até muitas coisas. Você pode se tornar rico através das suas próprias mãos. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que a sua alma, ela será como uma árvore no meio do deserto. Um arbusto no meio do deserto. Ela não dá fruto, ela não seca e ela está sozinha. Então, maldito o homem que confia em si mesmo. Mas agora Deus ele vai trazer o contraste disso tudo. Porque ele vai dizer o seguinte no versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantado junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Irmãos, aonde está a raiz daquele homem que confia em sua própria natureza? Está em si mesmo. Só que essa raiz ela é limitada. Essa raiz ela não é perfeita. Então agora quando o Jeremias está citando para nós, ele vai dizer o seguinte, olha, quando você confia no Senhor, você tem raízes perpétuas em Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, irmãos, que você precisa prestar muita atenção nisso. A confiança ela gera enraizamento. O que é enraizamento? Segurança. Irmão, se você prestar atenção numa árvore, antes dela crescer para cima, ela precisa crescer para baixo. E agora vamos olhar, e você já deve ter visto árvores enormes. Em Uberlândia tem muitos disso. Então você vai olhar para essas árvores e você vai ver que vai passar chuva, vai passar sol, vai passar seca e elas não vão cair. Pode ser a maior tempestade do mundo, mas elas não vão cair. Por quê? Porque a sua raiz está bem firmada. Jesus ele vai dizer que aquele que coloca a sua casa sobre a rocha, ela não vai cair. E às vezes nós temos uma ideia errada desse texto, porque esse texto, às vezes nós olhamos assim, é um cara que construiu de um lado vai ter o deserto, e outro vai construir na areia, e outro vai ter que construir lá no meio da rocha, quando na verdade não é isso. É tudo areia, é tudo deserto. Então o que ele está dizendo é o seguinte, quanto mais fundo você for, sobre a rocha você estará. O que ele está dizendo, irmãos? Quanto mais profundo em Deus, mais segurança em Deus você vai ter. E ele ainda vai dizer para nós, olha, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Então, ou seja, no tempo de calor, onde ela não pode ser enraizada, onde ela não pode ter água para poder sobreviver, ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo no tempo de seca, mesmo no tempo de onde não tem coisa alguma, onde não tem sustento algum, ele está dizendo o seguinte, você cuja esperança está em Deus ainda permanecerá verde. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, no tempo de tanto medo, no tempo de tanta angústia, no tempo de tanta falta de confiança, no tempo de tanta escuridão, o que ele está dizendo, você permanecerá feliz. Mas não só isso, ele está dizendo que no tempo da seca você não ficará ansioso, mas você dará fruto. Irmão, deixa eu te perguntar, como é que tem sido o seu coração nesses dias? Aonde a sua mente tem te levado? Você está sendo uma pessoa muito ansiosa? Porque o texto está dizendo para nós que pessoas ansiosas
que pessoas que estão no tempo de seca, estão sofrendo com isso tudo, são pessoas que estão confiando em sua própria natureza. Mas o que Jesus tem ensinado nesse texto é que a nossa confiança não está na nossa natureza, não está no homem, não está no Clever, não está na sua pessoa, mas está em Deus. E quando estamos em Deus, as nossas raízes são fortes. Mas não só isso, que no tempo de seca, no tempo de tanta tristeza, nós permaneceremos sorrindo. No tempo de tanta falta de confiança, nós seremos aquele que trará a confiança ao mundo. O que ele está dizendo é o seguinte, que no tempo onde a seca, onde a árvore na seca ela não dá fruto, ele está dizendo para nós que no tempo da seca você vai dar muito fruto. Então, irmão, ele está dizendo para nós que nesse tempo difícil, aqueles que estão enraizados em Deus darão frutos ao Senhor. Irmãos, Deus te chamou para poder dar fruto nesse tempo de tanta angústia, de tanta dor. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa pregar, você precisa andar, você precisa falar de Cristo Jesus, porque você vai dar muito fruto nesse tempo. E o texto quer dizer isso claramente, que no tempo da seca, onde é impossível dar fruto, você vai dar fruto. Ou seja, você vai viver uma vida do impossível pegando a palavra. Aonde não havia certeza, agora você vai trazer certeza, você levará certeza. Onde havia escuridão, você vai levar a luz, irmão. Por quê? Porque a confiança está sobre Deus. Irmãos, sejam enraizados em Deus. Irmãos, então se você não consegue, se você não está em Deus, se a sua raiz não está em Deus, hoje é tempo de arrependimento, se voltar à palavra e ser enraizado em Cristo Jesus. Jesus vai dizer, olha, aquele que constrói a casa sobre a rocha, ela não será derrubada no tempo da tempestade, no tempo da dificuldade. Muito pelo contrário, ela será muito abençoada. Mas o próprio Jesus vai se colocar como a rocha em Mateus. Então, irmãos, Cristo Jesus é a rocha ao qual nós devemos estar alicerçado todos os dias. É nele que nós devemos confiar todos os dias. E estando nele, nem o tempo da seca vai parar a palavra de Deus, nem o tempo da desconfiança, nem o tempo do medo vai parar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós traremos frutos ao Senhor. Nós daremos fruto ao Senhor. Confie nessa palavra, irmãos. Então, se você é aquele que está enraizado no Senhor, então hoje é tempo de pregar. Mas você é aquele que está confiando na sua natureza, no seu poder, nas suas mãos. É tempo de se arrepender, voltar a sua mente a Cristo Jesus e ser enraizado na tua palavra. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus esteja te abençoando, que isso possa ter um tempo de confiança no tempo, na sua casa com o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês nesse tempo. Jesus está com você. Nunca esqueça disso. Amém? Deus abençoe você.